Saudações, sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o segundo vídeo sobre gnose brasileira, tá, com o tema Brasil Colonial. Eu intitulei esse vídeo de A História que Nos Interessa. As práticas mágico-espirituais de cada povo, ela desenvolve-se a partir da rotina comportamental diária daquela sociedade. Isso significa que a magia é resultado direto da interação do homem com o ambiente em que vive. Então a gnose brasileira ela foi moldada de acordo com as necessidades e, sobretudo, pelas dificuldades que as pessoas que compõem a sociedade brasileira encontraram no decorrer da existência. Por isso, nossa jornada em busca das fontes da gnose primordial nos leva necessariamente a um estudo histórico da formação do Brasil enquanto nação. A primeira dificuldade de se estudar esse tema é o que os historiadores chamam de anacronismo. O anacronismo histórico, ele nada mais é do que você julgar a sociedade antiga utilizando padrões éticos, morais e culturais modernos. Muitos que estudam o tema, eles adotam uma postura de superioridade intelectual em relação aos antigos. Entretanto, essa superioridade ela raramente existe. O que acontece é que cada sociedade, em um contexto espaço-temporal, tem uma maneira diferente de se relacionar com o mundo, e essas maneiras elas não são melhores nem piores, né? Elas são apenas diferentes. Outro obstáculo que encontramos nos nossos estudos é a questão das chamadas incongruências históricas. Cada documento histórico, seja um texto, um livro, um artigo ou até mesmo uma interpretação arqueológica, ela leva em consideração o universo cultural da pessoa que está interpretando ou registrando aquele material. Então, as palavras utilizadas em um registro desse reproduzem muito mais a interpretação individual da pessoa do que realmente um fato histórico. Simplificando, grande parte do material escrito que nós temos acesso sobre esse assunto do Brasil colonial, ele foi produzido por europeus. Então as palavras usadas para descrever determinadas práticas se relacionam muito mais com o universo cultural europeu do que com os índios e os negros. Ou seja, a história que geralmente aprendemos na escola, ela é a versão dos colonizadores. E não tem nada de errado quanto a isso, porque a história sempre é registrada dentro de um ponto de vista. Então, assim, os índios e os negros, né, eles não tinham o costume de registrar as coisas, pelo menos não registrar da maneira como os europeus registravam, né? Toda a nossa cultura, ela é muito mais baseada na cultura europeia do que propriamente na cultura dos índios e dos negros. Então é natural, né, que esses registros sejam os que nós mais estudemos assim nas escolas. Como eu disse, nós temos que evitar o anacronismo, né? Temos que evitar de julgar, né, os povos passados. E o que aconteceu foi que os portugueses realmente registraram mais detalhadamente esse período no Brasil colonial. Os demais registros ficaram obscuros e alguns acabaram se perdendo aí na noite dos tempos. Outra questão é que a história que nós aprendemos nas escolas, ela é uma história fabricada. E eu não quero dizer com isso que eles inventaram os fatos históricos, mas que eles selecionam os fatos que vão ensinar de maneira a compor uma narrativa. E essa narrativa, ela é determinada pelas intenções, ou seja, os interesses do governo ou do grupo que realmente está organizando esse material, tá? Então, como exemplo, eu posso dar o seguinte: na época da independência, os intelectuais eles sentiram a necessidade de moldar a história do Brasil de acordo com as referências dos países europeus. Por quê? Porque o que eles conheciam como país eram os países europeus que tinham seus mitos, suas lendas,
suas histórias de amor, suas histórias de guerra. Então, no momento que o Brasil se tornou independente, eles tentaram moldar um país de acordo com a ideia de país que eles tinham na época. E a ideia de país que eles tinham era a ideia de um país europeu, tá? Então, as histórias que foram selecionadas nesse período foram todas para edificar o heroísmo, assim como as artes, a cultura da época, né? Eles queriam dar uma versão de Nova Europa para esse país aqui nosso, tá? Também teve um período, uma época, em que os bandeirantes eles eram vistos como heróis, como os desbravadores. Em outros períodos, eles foram vistos como vilões e matadores dos índios. Então, assim, cada período de tempo vai escolher uma série de fatos históricos para contar uma narrativa. Até mesmo porque seria impossível, né, ensinar a história como um todo. Nós temos a noção que a história é um negócio linear, mas na verdade ela não é linear, ela está acontecendo agora, nesse exato momento, e ela acontece o tempo todo, né? E só lá na frente que as pessoas vão selecionar esse material que está acontecendo agora, nesse período histórico que estamos vivendo agora, para compor o material didático do futuro, entendeu? Então nós não sabemos o que os historiadores do futuro vão selecionar como importante, tá? Talvez o que eles acharem importante na época que eles estiverem compondo o material bibliográfico para as escolas da época, não é a mesma coisa, não são os mesmos fatos que para nós aqui no Brasil estão sendo relevantes hoje, entendeu? Então nós temos que ter isso em mente como vamos fazer esse estudo, tá? E o assunto que nos interessa, que é a magia brasileira, ele raramente faz parte dessas narrativas, intenções e interesses. Existem algumas exceções, tá? Mas na medida do ideal, ninguém estuda isso na história oficial, tá? Essas práticas mágicas, essas práticas de gnose. Às vezes na área da antropologia nós vamos ver alguns materiais, mas realmente isso não entra para a grande massa, não entra no conteúdo, na grade curricular das escolas de ensino médio e até mesmo de algumas de ensino superior, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o material histórico, o material que nós temos acesso, e tentar extrair desse material informações, pistas e dicas que nos levem a montar esse panorama que nos interessa, que é sobre gnose brasileira. Então, é mais ou menos por aí que eu vou desculpe, perdão. É mais ou menos por aí que eu vou seguir, tá? Essa vai ser mais ou menos minha linha de raciocínio, tá bom? Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a América indígena, tá? Que é a América anterior ao descobrimento, tá? Vou dar um contexto histórico geral, porque, como eu expliquei nesse vídeo, é impossível você estudar, né, essas práticas de gnose brasileira sem ter a noção, né, do contexto histórico, porque a magia é definida pelas necessidades de um povo. E se você não souber qual que eram as necessidades do povo, você não vai conseguir entender como que se dava a gnose e como se dava a magia brasileira na época. Tudo bem? Então também vou colocar algumas práticas documentadas, né? Vou citar algumas práticas, alguns documentos que a gente pesca por ali, por aqui, né? Que descrevem algumas práticas que eles faziam na época. Vou falar um pouco sobre os mitos e lendas, tá? E vou ver se eu consigo colocar algum conhecimento prático, algum ritual que eles faziam, rituais simples, mas que só para dar um gostinho, para vocês verem que a magia daquela época continua usual até hoje, tudo bem?
Então é isso aí, não se esqueçam daquele protocolo de YouTube, tá? Curtir, compartilhar, ativar o sininho aí. E perdoem aí qualquer coisa aí nessa gravação, eu tô meio com o nariz meio entupido, então eu creio que a narrativa não vai ficar muito boa, tá bom? Mas vamos ver se consigo melhorar aí nos próximos vídeos. Então eu sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.